Essa palavra eu ministrei já 3 vezes em anos anteriores, e domingo passado eu comecei a dividir ela em 2 partes, e hoje a gente vai finalizar parte 2, gerados e guardados para um propósito. Então vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Segundo livro das Crônicas, 22, vamos ler os versos 10, 11 e 12. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeosseba, filho do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim, Jeosseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu, preste atenção nessa expressão aqui do escritor bíblico, provavelmente foi Esdras que escreveu Crônicas, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas, com Jeosseba e aquela babá, aquela ama desconhecida, no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, que essa palavra gere em nosso coração impacto de mudança, de vigilância, de perseverança. Eu oro, Senhor, como Paulo, Senhor, disse, Senhor, aos Coríntios, Senhor, que nós não ignoremos os ardis de Satanás. Senhor, que nós não estejamos alheios à forma como Satanás trabalha. Abre os nossos olhos. Senhor, nós não queremos, Senhor, estar, ó Deus, inocentes nesta guerra, ingênuos nesta guerra, como se Satanás não fosse a serpente, a antiga serpente que está o tempo todo investindo, o falso leão que está o tempo todo tentando atacar. Dá-nos a vigilância, dá-nos o discernimento. Eu oro por pessoas aqui que, como Joás, precisam ser escondidos em teu coração, a fim de que a fúria satânica não os ataque, não os atinja. Somos, Senhor, fomos gerados com um propósito. O Senhor tem um propósito em nossa vida, e nós queremos cumprir esse propósito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, domingo passado, eu testemunhei como que essa palavra foi gerada no acampamento de carnaval de 2007, em Correntes. Deus colocou essa palavra assim com urgência em minha mente, e eu não sabia o que estava para acontecer nos meses seguintes, mas eu senti o Espírito Santo dizendo: eu vou esconder você e Cristiane por um tempo. E realmente foi assim. Nós fomos escondidos no coração de Deus, né? Não estou falando de esconder fisicamente, né? Às vezes Deus manda até a gente, né, fazer um retiro, né, passar um tempo ausente de redes sociais e tal. Mas nessa época, Deus nos escondeu em seu coração, para que o CCA pudesse nascer meses depois. Eu não entendi, mas eu obedeci. E pela nossa obediência, o Senhor nos guardou, porque Ele tem um propósito em nossa vida. Tem um propósito em nossa vida. A gente não nasceu por acaso. A gente nasceu com uma missão para cumprir nesta terra. Aí Satanás, sabendo disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar te impedir de todas as formas. Ele vai levantar perseguição. Ele vai colocar tentações no teu caminho para que você caia, para que você se envolva em relacionamentos errados, pecados, ofertas, para que você ceda. Às vezes a gente sofre coisas na infância e na adolescência e nem sabe que aquilo é a fúria de Satanás tentando nos destruir. O Senhor me deu uma visão do dia do meu nascimento. Eu já contei isso aqui, eu sei que vocês acreditam em sonhos e visões. E o Senhor me mostrou o dia do meu nascimento. E em espírito eu fui ali naquela sala, naquele bloco cirúrgico. E o Espírito Santo me mostrou que no dia do meu nascimento havia uma expectativa da parte de Deus com o meu nascimento. Ele estava ali, me recebendo,
neste mundo físico, nascendo, e eu senti o Espírito Santo dizendo: esse menino vai cumprir um propósito. Mas ao mesmo tempo, naquela sala, acuados em um canto, haviam espíritos malignos. O Espírito Santo me mostrou espíritos malignos que estavam ali também em uma expectativa, e eles sussurrando, dizendo: vamos repetir na vida dele tudo o que aconteceu de ruim, de frustrante na vida do seu pai. Eu ouvia eles falando isso. E sabe o que aconteceu ao longo da minha infância? Humilhações, não da parte dos meus pais, tá? Mas de pessoas externas. Eu sofri bullying, que é um nome bonito hoje, né, em inglês, para humilhações diárias, durante anos. Perseguição na escola, de vizinhos. Eu ouvia frases, eu ouvia declarações, e o diabo estava dizendo o quê? Vou repetir a história na vida dele. A história de frustração, de derrota, de perdas. Vou repetir na vida deles, na vida dele. Abusos que eu sofri. Tudo isso, queridos, é uma investida de Satanás contra a nossa vida. Mas eu estou aqui hoje para testemunhar. Eu estou aqui hoje para te dizer: se o Senhor me gerou, se o Senhor me guardou para um propósito, Ele também te gerou e Ele está te guardando para um propósito. Satanás não vai conseguir tocar na tua consagração. Nós temos aqui nazireus e nazireias de Deus. Nós temos aqui homens e mulheres que nasceram para um propósito nesta terra. E você não precisa assim: não estou sentindo isso. Não é sentimento não, é crença, é fé. Creia que você nasceu com um propósito. Então tudo que aconteceu na tua vida, de ruim, de negativo, feridas, mágoas, traumas, abusos, foi uma tentativa de te parar. Mas você está aqui hoje porque Deus te sustenta. Quantos aqui são sustentados pelo Senhor? Pisa aí na cabeça da serpente. Diz: eu vou cumprir um propósito. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Meus irmãos, só eu sei da fúria do inferno contra a minha vida. Mas havia cobertura de oração. Daqui a pouco eu vou falar, né, sobre isso. Nós vimos então a forma como Atalia, não Atalaia, Lenildes está aqui hoje, eu falei para ela, né, lembrando daquele episódio. A forma como Atalia, que representa Jezabel, certo? Então Jezabel era mãe de Atalia, ou seja, representando aqui o mesmo espírito de manipulação, controle, intimidação, ameaças, prostituição. Porque em Apocalipse diz que havia uma mulher que incitava os crentes a prostituir-se, ou seja, misturar as coisas de Deus com o mundo. Isso é prostituição. Prostituição não só é a prostituição sexual, mas existe a prostituição que é a mistura. Você pode ser crente, mas você também pode, né, se misturar com o mundo. Então eu falei de várias formas, tá? Não vou poder repetir aqui, né? Inclusive a facilitação dessa semana, né, na célula foi punk mesmo, porque eu botei as 7 manipulações de Jezabel, né? Eu fiz questão lá de colocar, né? Eram frases curtas, mas todo mundo foi lá. Eu estava vendo a célula de Abner e os meninos: que lista é essa, meu Deus? Mas tudo bem, foi para vocês realmente fixarem como Jezabel tenta nos atacar, de todas as formas, nos manipulando, né? E teve uma coisa que me chamou a atenção nessas 7, que é quando ela satisfaz os nossos desejos para continuar nos manipulando. Eu acho que essa talvez foi a que mais eu senti assim um destaque do Espírito. Fica satisfazendo o nosso ego, fica satisfazendo as nossas carências, né? Porque todos aqui temos carências. Sexual, emocional, financeira, todos, sentimental. Aí o espírito de Jezabel fica ali, né? Como ela fez com Acabe. Não, Acabe, eu vou te dar o que você quer.
mandou matar Nabote para satisfazer a carência, o desejo de Acabe. Isso é para continuar nos manipulando. Mas nós não somos marionetes nas mãos de Satanás. Nós somos filhos e filhas. Amém? Nós temos que exercitar a fé e a decisão em Cristo de que não seremos manipulados. Você não vai deixar que tuas carências te governem, e nem muito menos que estejam nas mãos do espírito de Jezabel, para ela ficar, satisfazendo os teus desejos, mas para quê? Para continuar te prendendo. Eu acho que esse foi o destaque de todas essas formas aqui que eu falei. Mas vamos então para a parte 2. Deus usou 3 pessoas para salvar a vida de Joás. Por quê? Porque a última coisa que eu falei domingo passado é que foi uma perseguição maciça, na tentativa de matar Joás. Joás era o descendente de Davi, que deveria assumir o trono em Judá. Mas Atalia era a avó, mandou matar toda a descendência real. Então a tia de Joás, Jeoseba, ela pega o menino que ainda era bebê e esconde esse menino dentro do templo. Para vocês terem ideia que a Atalia no templo não pisava, senão ela teria descoberto Joás lá dentro. E o menino ficou escondido. Então essa perseguição massiva, na tentativa de nos parar, de nos esfriar e de nos fazer apostatar da fé. Olhe para mim, apostasia não tem retorno. Quem apostata da fé não volta. Por isso você não pode brincar com o pecado. Você não pode ficar na beira do abismo, Não, eu consigo voltar, eu consigo. Eu não vou fazer isso aqui porque eu vou cair. Mas tem gente que está assim, na beira do abismo. E Jezabel do lado de trás ali, dizendo, vai. Incentivando, incitando. E tem pessoas que vão. E neste ir, apostatam da fé. Ou seja, esfriam totalmente. O Espírito Santo sai delas, mas ele nunca mais volta. Porque Jesus teria que morrer outra vez por esta pessoa. E o sacrifício de Jesus foi um só, de uma vez por todas. Certo? Então, nós não somos calvinistas que acreditam uma vez salvo para sempre. Tá? Nós somos arminianos, mas os arminianos dizem o seguinte: você pode perder a salvação, mas se você perder, nunca mais você a acha de volta. Apostasia. Isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, Atalia e Jezabel, juntando aqui esse ataque contra Joás, representa o ataque contra nossas vidas. Só que às vezes a gente está achando que são pessoas. Não, é uma perseguição de pessoas. É alguém que está. Não, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra seres espirituais da maldade. É contra demônios. Não veja a pessoa, veja o que está por trás. Mas vamos lá. Deus usou 3 pessoas para salvar a vida daquela criança, que futuramente seria rei. E eu quero então que a gente aprenda com cada uma delas. Primeira pessoa que salvou Joás foi o sumo sacerdote Joiada. O nome Joiada é um nome hebraico que significa o Senhor sabe, Yahvé sabe, Yahvé conhece. E aqui eu coloquei Joiada representando o nosso Deus Pai. Nós temos um Pai celestial que nos gerou. Nós fomos gerados no coração do nosso Pai celestial. E viemos a nascer de novo quando ouvimos a palavra da fé, ouvimos o Evangelho e respondemos. Mas a iniciativa foi de Deus. Nisto a gente concorda. Arminianos e calvinistas concordam nisso. Que é Deus quem inicia o processo de salvação. A fé
que te levou a converter, foi Deus que colocou primeiramente no teu coração a fé para a salvação. A graça operou em nossas vidas primeiramente. Então Deus Pai nos conhece. Ele planejou a nossa existência. Nós estamos aqui nesta terra porque Deus quis. Não foi seu pai e sua mãe que primeiramente quis. Sim, eles trabalharam para você vir, né? Teve o trabalho da parte deles, né? Eles tiveram que fazer alguma coisa, né? Mas antes do seu pai e da sua mãe trabalharem naquele dia, o Pai Celestial já tinha pensado em você. Então nós fomos predestinados na mente de Deus, na presciência, porque Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Deus sabia que Marcos Alexandre Pires da Rocha nasceria em 3 de novembro de 1973, às 8h30 da manhã, em Garanhuns, Pernambuco, Brasil, América do Sul, Hemisfério Sul, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, Universo. Esse é o meu endereço. Deus sabia. Não é obra do acaso, mas é um plano bem ordenado da parte de Deus. Então, o sacerdote Joiada aqui, o sumo sacerdote, o nome dele já diz, Deus sabe. O Senhor conhece. E Ele nos chamou para a gente fazer sua vontade, irmãos. Ei, olha para mim. Deus te chamou para você fazer a vontade dEle. Você pode até estar vivendo alheia a isso. Você pode até estar fazendo só sua vontade, mas você está contra o propósito original. E quem está contra o propósito original vai sofrer. Eu sempre dou esse exemplo. Pega um microfone desse e transforma ele em um martelo. Não, eu tenho um prego para bater ali naquela parede e esse microfone vai ser meu martelo. Eu nem vou pregar o prego e vou destruir o microfone. Por quê? Porque ele não foi criado para este propósito. Assim é você relutando contra o propósito de Deus. Deus te chamou para uma missão, para um propósito, e você não está querendo cumprir isso. Então é as palavras de Jesus para Paulo: dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Vou dizer no português popular: dura coisa é para ti dar murro em ponto de faca. Você não pode lutar contra o seu propósito. O teu propósito te impulsiona. O teu propósito te empurra. E você está sem cumprir a vontade de Deus. Se Deus tem um chamado, por exemplo, para você ser um profissional e fazer isso com excelência, porque nem todos serão pastores, eu sei disso. Nem todos serão missionários. Mas se Deus te chamou para ser um profissional de excelência, e no meio profissional você revelar Cristo, você não pode ficar lutando contra isso. Agora, se Deus te chamou para ser um pastor, se Deus te chamou para ser um missionário, você também não pode ficar lutando contra isso. Nós temos ministros de púlpito e nós temos ministros do mercado. E um não é mais santo do que o outro. São propósitos diferentes. Você precisa entrar em intimidade com Deus para saber: Senhor, para que eu fui criado? Por que eu nasci nesta terra? O que é que tu queres de mim, Deus? Se você nunca fez essa pergunta, faça. E Deus, irmão, se compromete. Olha, vamos ler Judas 24. Judas só tem um capítulo, então versículo 24 de Judas. Deus se compromete em nos guardar. Eu estou usando aqui o exemplo de Joiada porque eu sei que a mulher dele, Jeosseba, foi instruída por ele. Eu tenho certeza que Joiada chegou para a mulher dele e disse: Jeosseba, você é a tia de Joás. Esconde esse menino, porque a Atalia vai matar todos. E aqui diz Judas 24: ora, aquele
que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória. Que versículo poderoso! Nós temos um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então você não precisa viver debaixo daquela sombra, daquela ameaça, daquele fantasma, de que a qualquer momento você vai cair, você vai pecar, você vai fracassar. Tem crente que vive debaixo disso, debaixo dessa pressão. Isso é uma mentira. Isso é um sofisma. Gente, eu já vivi debaixo desse sofisma. Teve uma época que o diabo começou a colocar na minha mente: você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão para ti. Eu acho que eu não fui doido por um fiozinho assim de cabelo. Espero que ninguém aqui esteja nesta condição, porque o limite entre a sanidade e a loucura é tênue. E eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu blasfemei até que alguém chegou para mim e foi libertador. E a pessoa disse assim: se você está pensando se blasfemou, é porque você não blasfemou. Porque se você tivesse blasfemado, você não estava pensando nisso. Sabe quando vem uma verdade assim que te liberta? Porque crente tem umas paranoias, viu? Crente tem umas coisas assim esquisitas. Já fizeram uma pesquisa e diz que dentro dos manicômios... Não vou dizer não, o resultado da pesquisa, para você não se assustar. Não, mas eu não vou dar corda a ninguém aqui não. Mas sabe por quê? Porque não conhecemos a palavra, porque não conhecemos a graça. A gente vive debaixo de ameaça, a gente vive debaixo de manipulação. E aqui está dizendo que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Ou seja, da parte de Deus, Ele já garantiu: eu vou levar a sua vida até o final, em vitória. E aqui diz que Ele vai nos apresentar com alegria, com exultação, imaculados. Ou seja, sem mancha, sem ruga, sem sujeira, em sua presença. Aí a graça de Deus vem e me ajuda a viver uma vida de santidade. Esse versículo aqui, claro, não é uma desculpa para você agora: Deus vai me guardar de tropeços, agora eu posso tropeçar. Pelo contrário, nós aprendemos aqui, inclusive no seminário Graça Transformadora. O que foi que aprendemos aqui com o pastor Luciano Subirá há uns anos atrás, na Graça Transformadora? Que a graça nos capacita para quê? Para vivermos em santidade. Eu lembro de uma mensagem de Cristiane em Tito, que diz que a graça nos educa. A palavra ali, educa, é como um pedagogo. É como alguém que pega uma criança, um tutor, e vai guiando essa criança, para que ela não se desvie, para que ela não faça nada fora do que está proposto. Então a graça nos capacita. Pastor, eu não estou conseguindo vencer o pecado. Então você não está dependendo da graça de Deus. Ou você não nasceu de novo, isso pode ser uma verdade para alguns aqui, e você precisa nascer de novo hoje. Ou você não nasceu de novo, porque quem nasce de novo é capacitado para vencer o pecado. Só que quem não nasceu de novo é escravo do pecado. Como é que um escravo vai dizer não ao pecado? Não diz, não tem opção. Ou você nasceu de novo e está precisando de entendimento espiritual. Mas aqui o versículo está dizendo que o Pai nos conhece e que o Pai vai nos guardar. Vamos ler 2 Tessalonicenses agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:3. Todavia, o Senhor é fiel. Só coloquei as referências, né? Mas ou você escuta ou você pode abrir sua Bíblia. Todavia, o Senhor é fiel. Diga: Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, Paulo diz que ele permanece fiel. A minha infidelidade não muda a fidelidade de Deus. Certo? Então o Senhor é fiel. E aí Paulo disse: Ele vos confirmará. A palavra confirmar é tornar estável e colocar firmemente.
Então deixa eu falar para algumas pessoas aqui que, como eu, sofria de inconstância, instabilidade. Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas talvez você seja como eu já fui. Instável, inconstante, infiel, levado pelas emoções. Aqui está dizendo que o Senhor é fiel para nos tornar estáveis. Gente, eu orei muito tempo por isso. Senhor, me torna estável, me torna uma pessoa constante. E eu tenho perseverado nisso, irmãos, todos os dias. Eu tenho lutado contra o meu lado melancólico desde que eu nasci. Especialmente agora que me converti, que tenho conhecimento da palavra. Então eu não vou deixar que as minhas emoções me governem. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor aqui está dizendo que se depender dele, Atalia não nos toca. Jezabel não nos mata. Amém? Agora 1 Tessalonicenses 5:24. Paulo também dizendo, olha, fiel é o que vos chama. Todos aqui foram chamados, viu? Porque a gente acha que só foi chamado quem é missionário. Não, Maria Vitória foi chamada. Pastor Marcos foi chamado. Pastora Cristiane foi chamado. Fulano foi chamado. Não, todo crente foi chamado. Porque a palavra chamado aqui é eclectos. Aqueles que foram chamados por Deus para uma missão de vida. Então todos aqui têm uma missão de vida. Você reconhecendo ou não, você admitindo ou não, você querendo ou não, você tem uma missão, você foi chamado por Deus. Como eu expliquei, alguns foram chamados para serem pastores, missionários, viverem em tempo integral, mas a grande maioria foi chamada para ser ministros no mercado. Você vai fazer uma faculdade, você vai ter uma profissão, você vai ter um negócio, você vai abrir um empreendimento e lá você vai cumprir o seu chamado. Amém? Elias tinha uma expressão que ele dizia, o Deus em cuja presença eu vivo. Nós vivemos na presença de Deus. Se criou na igreja evangélica, que já vem da igreja católica, essa história de que homem de Deus, na igreja católica, o padre. E na igreja evangélica, o pastor. E os demais são o quê? O clero é separado do resto do povo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos linhagem santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho um chamado pastoral, ok, mas eu não sou mais espiritual do que você, que é personal trainer, que é advogado, que é nutricionista, que é professor, que é mecânico, que é... Diga aí sua profissão aí, fala aí agora, que é... Ixi, meu Deus, estão com preguiça até de falar. Fora, em nome de Jesus, todo espírito e preguiça desse lugar. Você que é alguma coisa, você que estudou, você que exerce uma profissão, esse é o teu chamado. E alguns são bivocacionados, né? Alguém é médico e pastor, médico e missionário, advogado e missionário. São bivocacionados. Ou seja, nós fomos chamados, e aqui diz, fiel é o que vos chama. Só que o versículo diz o que no final? O qual também o fará. Vamos dizer? Diga, o qual também o fará. Quem é que fará? O versículo já está dizendo. Deus que é fiel e nos chama, também fará o quê? É porque está implícito aqui, né?
Você tem que ler o português aqui e... Vamos lá, professores de português. Fiel é o que vos chama, o qual o quê? Vamos, gente. Tem gente aqui que não gostava de português, agora é aula de português. Deus que é fiel fará o chamado acontecer. Porque é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Deus coloca o chamado em nosso coração, então é Ele quem chama. Deus nos dá as habilidades, as capacitações, os dons, os talentos, e Ele nos dá o poder do Espírito, e Ele nos dá a graça dEle que nos capacita, e Ele diz, pronto, agora você tem tudo. Agora, levanta este traseiro e faz alguma coisa. Entenderam, irmãos? Porque também tem gente que é assim, fiel é Deus, o qual o fará. Aí eu me deito numa cama, eu fico sentado, jogando videogame o tempo todo, eu fico só assistindo séries. Não, fiel é Deus, o qual o fará. Não é assim não. Existe a parte dele, mas existe a tua parte, existe a minha parte. E a minha parte é me levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, estou disponível, abra portas que eu vou, mas enquanto as portas não se abrem, eu estou caminhando. Amém? Enquanto a coisa não está totalmente clara e visível, eu estou caminhando. E enquanto eu estou caminhando, Deus vai mostrar. E enquanto Ele não mostra, eu faço alguma coisa. Porque tem gente que é assim também, né? Não, eu não sei qual é o meu chamado. Então, enquanto eu não souber, eu não faço nada. Não, o nome disso é preguiça, negligência, acomodação, passividade. É o seguinte, enquanto eu não sei o que é, não está claro, eu faço qualquer coisa que vem à minha mão. Tudo que vier à tua mão, faz-o conforme tuas forças. Eu já fui relógio em peça de teatro. Peça da Jocum, time, eu marcava as horas. Eu já fui professor de criança com Cristiane. Já testemunhei isso aqui. Eu já lavei banheiro. Eu já carreguei caixa de som para baixo e para cima. Eu já fui road do meu pastor, que me fazia muita raiva, mas eu estava lá. Eu organizava tudo, ele bagunçava tudo. Eu organizava tudo, ele bagunçava tudo. Mas eu estava lá. Eu estava carregando caixa, eu estava montando som. Eu não tocava nenhum instrumento, eu não cantava ainda. Mas eu tinha dito, Senhor, eis-me aqui, me use de alguma forma. E enquanto eu estava servindo, aí Deus foi, aí uma vez eu senti o Espírito Santo dizendo, aprenda violão. Aprenda violão. Porque seu pastor, ele é bombril. Ele pregava, ele cantava, ele tocava teclado, ele tocava violão, ele fazia apelo, ele tocava uma zabumba, ele fazia tudo. O Espírito Santo disse, aprenda violão. Porque no dia que você puder tocar alguma coisa, você diz para o seu pastor, pastor, eu posso tocar. E assim foi. Então, fiel é o que nos chama, o qual também o fará, mas eu preciso me levantar, me dispor, eu preciso pegar o que tem em minhas mãos e fazer. Amém? Agora, a segunda pessoa aqui que nós encontramos é a esposa de Joiada. O nome dela é Jeoseba. Tem uma versão que diz Jeosebeate, mas é o mesmo nome. E o nome Jeoseba significa Iavé jurou, Iavé prometeu. Iavé é o nome de Deus, né, no Antigo Testamento. O Senhor jurou, o Senhor prometeu. E eu coloquei aqui essa mulher como sendo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem algumas características. Claro que Deus não tem sexo, né? Deus não é homem nem mulher. Mas o Espírito Santo tem algumas características que se parecem com a de uma mãe. Inclusive, um dos nomes de Deus é o Shaddai. Shaddai pode, em algumas ocasiões, significar a que amamenta. Então, eu tomei aqui a liberdade de pegar Jeoseba e colocá-la aqui como se fosse o Espírito Santo,
que foi enviado da parte do Pai, porque foi o Pai que enviou o Espírito. E por que o Espírito foi enviado? Para nos levar a alcançar tudo o que Ele planejou ao nosso respeito. E o Espírito Santo também trabalha nos guardando do mal. O Pai planejou tudo na eternidade, certo? O Pai pensou em tudo. O Pai enxergou todos os detalhes e disse: Marcos vai nascer. Ok, estou usando o meu exemplo, mas você usa o seu. Marcos vai nascer e vai cumprir um propósito para mim. Ele vai viver para o meu louvor. A vida dele vai ser para a minha glória. Ele vai me honrar com a vida dele. Aí ele disse: agora, Espírito Santo, eu vou te enviar para você habitar dentro de Marcos, porque ele vai nascer de novo. E quando ele nascer de novo, a sua presença, Espírito Santo, vai ajudá-la a alcançar tudo que eu pensei a respeito dele. Então vamos ler João 16. João 16. Versos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade. Então há uma verdade no coração do Pai, e o Espírito Santo foi enviado para me guiar, te guiar até essa verdade. Então, sem o Espírito Santo a gente não chega ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que ao ler a Bíblia, você precisa pedir ao Espírito Santo que ele abra os olhos do seu entendimento. Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. O Espírito Santo não fala por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Meu Deus! O Espírito Santo ouviu do Pai coisas, e ele vem a esta terra para nos falar os segredos do coração do Pai. Por isso que quem tem comunhão com o Espírito Santo é diferente. Crente que tem comunhão com o Espírito Santo é diferente. Você sabe reconhecer uma pessoa que tem intimidade com Deus com alguém que não tem? A pessoa que não tem intimidade com Deus, ela fala da cabeça dela. Ela fica dando umas opiniões assim, bem aleatórias. Os assuntos que ela conversa. Né? Às vezes você está falando uma coisa bem séria e a pessoa está falando um monte de baboseira. Você olha assim. Por quê? Porque é um crente que não tem intimidade com o Espírito. Mas eu gosto de gente que tem intimidade com o Espírito. Às vezes a gente está ali, até contando uma piada. A pessoa: gente, só um minutinho. Aí você treme nas bases. Né? Cristiane é do tipo que ela assiste um filme Procurando Nemo. Ela assistindo. Tem alguma coisa de Deus nesse filme. Esta Dory, ela representa o discipulador, que encontrou Nemo desorientado, perdido e tá, ó. Ou seja, não é que a gente vai espiritualizar tudo, certo? Mas alguém que tem intimidade com Deus consegue perceber coisas que a maioria não consegue. Consegue ouvir. Eu gosto de gente assim. Sabe, eu gosto. Eu gosto de profetas. São esquisitos? São. Profeta é meio esquisito. Às vezes são meio chatos, né? Gregório mesmo era esquisito. Depois ele melhorou no segundo casamento. Mas a primeira vez que Gregório veio em Garanhuns, eu como um bom anfitrião, né? Garanhuns é a cidade turística. Eu, Gregório, vamos conhecer os pontos turísticos. Eu tenho umas coisas aqui em Garanhuns para a gente passear. Ele disse: eu não vim para passear. Curto e grosso. Eu não vim para fazer turismo. Eu quero Gatorade, um fardo de Pepsi e uma cafeteira com café. Só isso. Me tranco no quarto, você me pega na hora para o culto e me leva depois do culto. E só. É esquisito, gente. É esquisito. É ou não é? Eu não fiquei chateado com ele não, porque profeta é assim. É esquisito. Tem umas coisas. Depois ele foi melhorando, ele casou. Na outra vez ele ficou na nossa casa.
Aí Cristiane arrumou um aconselhamento para ele. Aí ele, eu não aconselho. Aí Cristiane, não, mas aconselho, ela está precisando tanto de uma palavra. E ele aceitou. Ficou com a moça lá um tempão conversando. Eu digo, ó, Deus está mudando. Mas assim, eu gosto de gente com intimidade com o Espírito. Sabe? Não é que tem que ser esquisito não, tá, irmãos? Então, a gente não vai botar esse estereótipo nos profetas. Mas é porque o profeta, a pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, ela recebe instruções, ela recebe indicações, ela recebe discernimento, ela enxerga coisas que às vezes as outras pessoas não estão enxergando. Por quê? Porque o Espírito disse aqui, eu ouvirei do Pai e vou falar, não de mim, mas eu vou falar tudo o que eu ouvi o Pai falando. E aqui diz, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14, o Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo foi enviado da parte do Pai. Quem nasceu de novo, recebeu a habitação do Espírito Santo. Então você é filho de Deus. Paulo disse que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os que são guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então assim, queridos, vamos amadurecer no relacionamento com o Espírito Santo. Vamos crescer nesse relacionamento. Sabe por que as pessoas querem respostas prontas? Porque elas não querem gastar tempo com o Espírito Santo. Então elas precisam ter um guru, uma gurua, para ficar respondendo. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Vista assim, não coma isso. Gente, nós não estamos nessa época. Nós não estamos nessa época mais. Nós estamos na época da habitação do Espírito. Tu pode chegar para o Espírito Santo e perguntar a Ele, Espírito Santo, minha vida está te agradando? A forma como eu falo está te agradando? Essas roupas que eu estou vestindo, Espírito Santo, está te agradando? Entendem, irmãos? É mais fácil ter uma muleta chamado pastor e discipulador, para depois botar a culpa no pastor e no discipulador. Porque quando dá certo, não volta para agradecer. Mas quando dá errado, foi o pastor que mandou. E eu tenho aprendido, eu não vou ser muleta de ninguém. Eu posso dar um conselho, eu posso dar uma instrução, eu posso ensinar, mas ficar guiando a vida das pessoas, esse não é o meu papel. Esse papel é do Espírito Santo. Então, discipuladores que estão aqui, não seja muleta de ninguém. Nós temos que levar as pessoas a uma maturidade. Ore, jejue, desenvolva intimidade com a palavra. Vai ouvir a voz de Deus. A gente vai errar, claro, algumas vezes, né? Às vezes a pessoa vem e fala umas coisas. Você diz, não, isso não foi Deus que falou. Vamos lá. Teve uma pessoa uma vez que chegou para mim, eu tive um sonho, pastor, foi o Espírito Santo. Foi, conte. Não, eu estava num foguete. Foi o Espírito Santo, foi. Tenho certeza que foi o Espírito Santo. Eu digo, sim, estava no foguete, certo? E esse foguete, ele começava a ir para outros planetas. Só que no meio tinha umas naves intergalácticas que atacavam com raios lasers. E os seres das outras naves eram verdes. Eu, não, pare. Você assistiu Guerra nas Estrelas ontem? Alien? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Leia a palavra, ore, né? Vai aprofundando mais em Deus, porque aí Deus vai afinando o teu ouvido. Esse sonho foi Guerra nas Estrelas. Eu não tenho. E olha, gente, que eu assim, as pessoas às vezes me contam sonhos e na hora Deus vai me dando assim, como se fosse a interpretação, né? Eu vou entendendo algumas coisas. Nesse realmente não tinha nada para interpretar. Então assim, mas
a pessoa estava crescendo, a pessoa estava amadurecendo. Então a gente não pode impedir que uma criança, de vez em quando ela tropece, ela se levanta e segue. Eu tenho aprendido isso. Vamos respeitar o crescimento das pessoas. Elas podem sim crescer, elas podem ouvir o Espírito, do que eu ficar dando respostas prontas. Amém? Então vamos agora para a terceira pessoa aqui. Primeiro foi o sacerdote, o sumo sacerdote, que eu coloquei no papel de Deus Pai, que planeja tudo, né, que dirigiu tudo. Temos a sua esposa, Jeoseba, que foi aquela que pegou o menino, foi lá, corajosa, pegou o menino e levou para a casa de Deus, para o templo. Mas nós temos uma terceira pessoa, e essa pessoa não tem nome. Uma ama. Aqui diz, né, eu li com vocês, deixa eu voltar aqui, no verso 11. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Babá. Alguém que cuidava de crianças. Desconhecida. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Porque no reino de Deus, a gente quer ser estrela. O que não está faltando hoje é de gente querendo ser estrela. Artistas gospel, né? Pastores famosos. Eu tenho que ser usado para multidões. Eu já pensei isso. E um dia o Senhor me disse: e se eu quiser te usar para 10, você está disposto a dar a sua vida por 10, a marcar a vida de 10? E Marcos, e se eu tiver para você multidões? Deixa comigo, cara. Eu farei. Você não precisa nem se esforçar, nem se preocupar, nem forçar a barra de nada, nem abrir porta nenhuma. Mas aqui nós temos uma babá desconhecida. Quem é essa babá desconhecida? Eu e você. Só isso. A babá desconhecida são pessoas comuns, normais, que trabalham, que estudam, que têm problemas. Babá desconhecida é uma mulher que tem TPM. Babá desconhecida é um homem super atarefado, que tem suas preocupações, que tem o seu dia a dia, que tem os seus dilemas, que tem conta para pagar. Amanhã eu tenho uma para pagar. Não estava ali na hora do louvor: Senhor, lembra-te de mim. Inclusive eu quero agradecer, né, os irmãos que estavam na torcida. Nós trocamos de carro, mas eu quero também honrar aqui os que ofertaram em nossa vida no meu aniversário de 50 anos, aquele aniversário emblemático que eu não queria, né, em crise. Pense numa crise braba, eu não queria, eu ia viajar, e Cristiane foi, planejou com Suzy, com as mulheres para fazer uma festa. Eu fiquei e fui surpreendido, né? Naquele aniversário eu recebi uma oferta de algumas pessoas aqui da igreja e de fora também. E só que não deu para tocar o carro naquela época. Eu fiquei super frustrado. Eu fiquei até preocupado. Poxa Deus, as pessoas me ofertam e eu não troco de carro. Vão dizer que eu peguei o dinheiro e me apropriei indevidamente, porque tinha uma finalidade. Mas eu fiz um consórcio e com aquele dinheiro eu fui pagando as parcelas do consórcio. E esse mês o consórcio foi contemplado por lance. Então eu quero agradecer, né, os irmãos que nos meus 50 anos não é um carro zero, mas é um carro bem melhor do que tínhamos, e sou grato a Deus. Mas assim, voltando, quem é essa ama? Quem é essa babá desconhecida? Nós, irmãos, nós que ajudamos pessoas na sua caminhada espiritual. Quantos Deus levantou na minha vida? Eu estava aqui hoje de manhã pensando nas pessoas que Deus levantou na minha vida. Os pastores que já passaram na minha vida. Eu estava me lembrando da minha mãe mesmo. A minha mãe foi essa ama desconhecida. Você não conhece Naná? Alguns aqui, eu acho que a pastora Cleo, que conheceu, talvez um ou outro conheceu Naná. Mas Naná é uma desconhecida.
Mas eu estou aqui hoje porque a minha mãe orou por mim. Sabe, naquele tempo que eu falei que eu estava sofrendo bullying, humilhação e tudo, ela não sabia, porque eu não contava, eu escondia. Isso é um erro. Nós temos que criar nossos filhos para eles dizerem tudo, darmos liberdade aos nossos filhos. Meu filho, minha filha, me conte tudo, eu sou seu melhor amigo. Minha mãe não teve esse conhecimento, né? Ela não teve essa instrução, mas ela orava por mim. E foi melhor do que qualquer conversa. Porque minha mãe de joelhos, uma mulher de joelhos, abala o mundo. Enquanto minha mãe estava de joelhos, Deus estava me guardando. Porque o que Satanás queria era destruir minha vida completamente. Deus levantou a esposa do meu pastor, Neide Maria. Neide, para mim e para a Cristiane, foi esta, babá desconhecida. Orava por mim, conversava comigo. Depois eu fui embora por telefone. Eu lembro que era a época de orelhão, que você colocava fichas, né? E eu vou confessar meus pecados aqui, viu? Eu descobri uma estratégia. Que era botar as fichas. E tinha uma estratégia lá que eu nem lembro mais. Você batia no negócio lá no gancho, as fichas caíam e você ficava reutilizando. Olha só que tragédia. Discipulado... Discipulado, né, com falcatrua. Mas assim, Neide foi uma conselheira na minha vida. Orou. Ela orou por mim e por Cristiane. Nós estamos casados hoje porque Neide foi essa mulher que assumiu um lugar na brecha por mim e por Cristiane. Pastora Cléo, meu Deus, é essa ama desconhecida. Quantas pessoas, irmãos, Deus levanta. E Deus levantou pastores e hoje eu tenho uma ama desconhecida chamada Ivanildo. Sabe, são pessoas que Deus levanta para cuidar da gente na nossa caminhada. Então Jeosseba com aquela ama, a Bíblia deixa bem claro isso, que as duas se uniram para guardar Joás. O Espírito Santo e as pessoas que Deus levanta na nossa vida. Amém? Vamos terminar aqui com alguns versículos. 1 Coríntios 4. Vamos ler. 1 Coríntios 4, 14 a 16. Paulo disse: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, Paulo está dizendo: eu escrevo isso para vos admoestar, para vos incentivar, para estar junto de vocês com palavras que levantam. Ele diz: como a filhos amados. Apesar de eu não concordo muito com essa história de paternidade espiritual, nesse sentido assim, né? De paternidade, que você tem que estar ali bajulando o pai espiritual, ficar chamando, né, o pastor de pai. Não precisa me chamar de pai, não precisa chamar Cristiano de mãe, não precisa chamar seu discipulador de pai e de mãe, certo? Não é isso. Não é esse tipo de paternidade, mas eu acredito sim que nós podemos ter um lugar espiritual na vida das pessoas, como pais, que oram, que aconselham, que jejuam. Eu tive pais e mães espirituais, nesse sentido, que nunca exigiram nada de mim. Não exigia honra, não exigia oferta, não exigia presente, porque hoje pai e mãe espiritual é assim, né? Fica exigindo honra e presente o tempo todo. Lave meu carro, vai lá em casa fazer faxina. Isso não é paternidade espiritual, o nome disso é escravidão. O nome disso é abuso espiritual. Tem pastor e pastora por aí que fica fazendo isso. Não, sou seu pai, sou sua mãe, me chame de papai, vá. Isso é ridículo. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma posição que nós podemos ter na vida das pessoas, de um lugar em Deus. Paulo disse: eu posso dizer para vocês, como filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, a palavra preceptor aqui é tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, nesse sentido, eu e Cristiane ocupamos um papel de pai e de mãe espiritual, certo? Que não está aqui exigindo honra de ninguém, bajulação, mas nós temos um papel na vida de vocês. Os líderes, os supervisores, o discipulador. Desde que seja uma coisa, irmãos, saudável, sem controle, sem manipulação, sem exigências.
Se a gente é saudável, a gente deixa as pessoas livres para ir e voltar. Antigamente eu não deixava as pessoas livres para ir e voltar. Eu não admitia isso. Mas quem saía, eu dizia, vá, mas nunca mais volte. Quer ir? Vá. Vá para o quinto dos infernos. Estou rasgando meu coração. Mas o Espírito Santo me corrigiu. O amor verdadeiro é o que libera, mas é o que espera de volta. As portas estão abertas. Você pode ir, você pode vir. Deus nos dá essa liberdade. Um pai e uma mãe espiritual tem esse coração. E hoje eu digo às pessoas, você pode ir, mas as portas estão abertas, você pode vir. Veja como é diferente, não tem controle, não tem manipulação, não leva para o lado pessoal. Irmãos, quando a gente é ferido, quando a gente é cheio de mazela na alma, tudo você atinge, é comigo. Está tentando me diminuir. Não, vamos ser curados, vamos ser uma igreja curada. A gente não controla ninguém, as pessoas são livres, as ovelhas são de Jesus. E se as pessoas estão sendo bem alimentadas aqui, por que elas iriam querer ir para outro lugar? Essa insegurança tem que ser curada no coração de um pai e de uma mãe. Você, líder de célula, não fique controlando as pessoas. Tem pastor que fica amaldiçoando. Se sair daqui, não prospera, viu? Teve um que uma vez disse, todos os que saíram daqui voltarão mendigos. Ainda bem que maldição sem causa não se cumpre. Voltarão rastejando. Completamente insano isso. Uma mãe, um pai espiritual não tem o controle, está na responsabilidade, mas a mão está aberta. Pode ir. E se quiser voltar, pode voltar também. Então eu tenho aprendido isso com o Cristiane. Nós estamos aprendendo esse tipo de amor, que é um amor curado. Agora, para a gente terminar, ele foi escondido. O Cristiano está pedindo aqui para eu melhorar a minha frase, vou melhorar. Eu não falava isso para as pessoas, eu sentia no coração. Não, eu não falava para as pessoas, não vá para o quinto dos infernos não, irmão. Às vezes dava vontade, entendeu? Assim, eu via a pessoa e dava vontade. Eu dizia, não, mas vá em paz, Deus te abençoe. Mas lá no fundo do meu coração, entenderam? Mas o que Deus vê é o fundo do coração. Melhorei, mas eu não falava. Ela está dizendo aqui, não falava. E assim, isso só foi uma fase bem curtinha da minha vida. Eu tive início de burnout, então nesta fase, que durou ali alguns meses, realmente eu estava bem irritado. Eu estava assim, bem carnal, né? Tinha algumas conversas, e até eu tive que pedir perdão a algumas pessoas. Mandei mensagem depois, pedindo perdão, porque eu tinha sido muito, muito insensível, muito duro. O Espírito Santo me disse, você está totalmente errado. Teu burnout não é justificativa para você ser mal educado, grosseiro. Burnout não justifica a ruindade, né? Você está com burnout, fica com teu burnout para tu, né? Vai se tratar, vai dar uma corrida, dá uns gritos, pega uma almofada, dá uns murros, mas descontar nas pessoas. E o Espírito Santo disse, você não tem direito de bater nas minhas ovelhas, as ovelhas são minhas. E se você fizer isso, você vai se ver comigo, Marcos. Não, Jesus, eu estou com burnout, mas me cure. Vamos lá. Eles foram escondidos em uma câmara interior. O nome da palavra, a palavra aqui, câmara, é um quarto. É um lugar de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de comunhão. E eu quero ler apenas um versículo aqui e a gente ora. Jó 28, 7. Eu amo esse versículo. Eu ouvi esse versículo em Brasília há muitos anos atrás. Pastora Naira, eu vi ela pregando nesse versículo. E ela disse o seguinte, Jó 28, 7. Ela não, né? A Bíblia. Mas ela explicando esse versículo. Essa vereda, esse caminho,
A ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. E eu vi a pastora dizendo o seguinte: há um lugar em Deus que é inacessível para os demônios. Grifa esse versículo aí na sua Bíblia. Jó 28, verso 7. Há um caminho, há um lugar em Deus que é a ave de rapina. Demônios não conhece. Que lugar é esse? Lugar de intimidade com o Senhor. Amém? E o menino Joás foi escondido onde? Nesse lugar. Por isso que Atalia não pôde tocá-lo. No lugar de intimidade, você não pode ser tocado. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Aleluia. Feche seus olhos. Como eu falei aqui, você foi gerado no coração de Deus. O Deus Pai, o nosso Deus Pai, na eternidade, pensou ao teu respeito, planejou o teu nascimento. Então você está nesta terra com uma missão. Pergunta a Ele agora. Que tal você perguntar a Ele: Pai, para que eu nasci? Por que o Senhor permitiu que eu viesse a esta terra? Qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Pergunte a Ele. Ouse perguntar àquele que te criou. Arrisque. Pergunta a Ele: Senhor, o que está em teu coração ao meu respeito? Eu fui gerado em teu coração para uma missão. Torna claro, Senhor, para mim. Torna claro qual é esta missão. Agora ore falando ao Espírito Santo: Espírito Santo, você foi enviado da parte do Pai para me guardar. Você habita em mim, Espírito Santo, e tudo que você fala foi porque você ouviu o Pai falando. E Espírito Santo, obrigado por sua presença caminhando ao meu lado, me fortalecendo, me capacitando. Obrigado por sua graça que me dá poder para vencer. Agradeço ao Espírito Santo. Agora agradeça também as pessoas que Deus levantou na tua vida ao longo desse tempo que você tem caminhado com Jesus. Lembra agora do nome dos pastores, pastoras, amigos, amigas, líderes, discipuladores, pessoas que foram essa babá, essa ama desconhecida, que pegou você no colo, em oração, em jejum, escondeu você da ira de Satanás. Jezabel e Atalia não puderam destruir a descendência real, porque Joás foi escondido num lugar de intimidade, na recâmara. Jó 28, 7. Nesse lugar a ave de rapina não consegue acessar. É um caminho, é uma vereda que o falcão, representando demônios, espíritos malignos, esse caminho é inacessível. Em Ezequiel 28 diz que é o caminho das pedras afogueadas. É o caminho que nos dá acesso ao coração de Deus. Então é lá que você está seguro. É lá que você está preservado. É lá que você está escondido. Senhor, nós te agradecemos, porque você nos gerou, porque você nos guardou e tem nos guardado. E nós cumpriremos, Senhor, o teu propósito. Diz para ele: eu cumprirei o meu propósito desta terra. Eu cumprirei a missão que o Senhor me deu